Hoje vai ter um Expresso Stephen King especial de aniversário. Hoje a gente vai falar de It. It, no momento, talvez seja o livro mais famoso do King, sobretudo por conta dos filmes novos que estão tendo e tal, já tiveram. E a ideia, na verdade, era fazer uma crítica do segundo filme do It, que saiu no início de setembro. Só que, como o aniversário do mestre está chegando, a gente pensou em unir o útil ao agradável e falar de livro e dos dois filmes que saíram, e até um pouquinho da minissérie de 1990. Eu acho que no momento eu não preciso falar muito sobre o que se trata It, né, a sua sinopse e tudo, até porque você já deve estar careca de saber, mas eu ainda assim vou dar uma pincelada. Basicamente é um grupo de pessoas que nós acompanhamos em dois momentos da vida deles, tanto quando eles são garotos quanto eles são adultos, e eles lutam contra uma figura demoníaca que se manifesta principalmente na forma de um palhaço, Pennywise. Um tema comum que a gente encontra em It, na verdade, são as dificuldades que essas pessoas têm na vida delas, principalmente quando elas são crianças. Elas têm que lidar com bullying, com racismo, com não aceitação, com machismo, abuso, tanto sexual quanto verbal. É uma coisa complicada e infelizmente faz parte da vida, e esse é o ponto mais assustador do livro. O livro saiu nos anos 80, se eu não me engano em 83 ou 85, e ele é até hoje um dos livros mais celebrados de Stephen King e um dos maiores também. Ao contrário dos filmes, que quando eles são crianças se passam nos anos 80 e quando eles são adultos se passam nos dias atuais, no livro, quando eles são crianças é nos anos 50 e quando eles são adultos é nos anos 80. E ao contrário de como é os filmes, sendo que o primeiro é a parte toda deles criança, a segunda é a parte toda deles adulto, no livro os capítulos são intercalados. Criança, adulto, criança, adulto, criança, adulto. Isso é um recurso que o King viria a voltar a utilizar depois, e é um recurso que na verdade ele é mestre em fazer. Pelo livro ser gigante, isso é uma parada que ajuda muito na fluidez da história. Tem sim umas paradas apelativas, tipo um cliffhanger no final de um capítulo que vai ser resolvido só 2 capítulos depois, porque eles são intercalados, e tipo, isso meio que te prende a continuar lendo o livro, mas funciona tão bem que a gente não tem do que reclamar. Falando brevemente das crianças, começando pela única mulher do grupo, Beverly Marsh. Beverly Marsh, que recentemente foi interpretada pela Sophia Lillis na sua versão criança e pela Jessica Chastain na sua versão adulta, é a única garota do grupo. Isso dá pano pra manga pra galera da cidade de Derry, no Maine, que é uma cidade fictícia que o King criou lá e tal, que acontece todo tipo de desgraça, falar mal dela, desse jeito que você tá pensando. A Beverly, ela tem um convívio em casa muito difícil. Ela vive com um pai que é abusador, não fica bem claro em qual sentido é, mas dá pra gente imaginar. Isso se reflete nela quando ela cresce. Ela acaba entrando em um relacionamento abusivo com um marido abusivo porque ela tem um certo complexo de Electra com o pai dela. É uma relação difícil e é uma coisa que a gente vai ver sendo abordada com o passar do livro e com o passar dos filmes. A gente vai ver a Beverly meio que passando por tornando-se uma mulher e uma pessoa melhor, buscando cada vez mais a sua independência. Como a gente sabe, o King ele gosta sempre de botar nos livros dele um personagem que remete a ele. Normalmente é um professor de inglês, como ele mesmo já foi, ou um escritor. E aqui no It é o caso do Bill Gaguinho, o Bill Denbrough. Ele é tido como meio que o líder do Clube dos Otários, que é a galera lá do It, os 7 garotos. Ele tem esse apelido porque quando ele era criança ele gaguejava muito. E as pessoas, principalmente os bullies, o Henry Bowers, usava isso bastante pra zoar com a cara dele. Até os amigos dele também, mas de uma maneira bem mais saudável. Quando ele vazou de Derry, ele se tornou um escritor, famoso até, e ele parou de gaguejar, sabe? Foi realmente uma parada que ele superou na vida dele, sabe? Ele tornou-se um homem mais completo com a carreira dele de escritor. Só que quando ele recebe o chamado do Mike pra voltar pra Derry, a gagueira dele volta. Talvez por nervosismo, talvez por medo, mas tinha alguma coisa bloqueando o passado dele. Então, na versão criança ele é interpretado pelo Jaden Lieberher. Eu não sei se é assim que se fala o nome dele, mas vai ficar assim mesmo. E na versão adulta ele é interpretado pelo maravilhoso James McAvoy, que é incrível. A gente adora ele e ele tá mandando muito bem no filme. Tínhamos também Stanley Uris. Ele era uma criança muito complicada e eu acho melhor não falar muito sobre ele aqui no vídeo. Eu acho melhor vocês assistirem um filme ou lerem um livro e descobrirem mais sobre o Stanley. Em sua versão criança ele é interpretado pelo Wyatt Olaf e em sua versão adulta ele é interpretado pelo Andy Bean, que é o monstro do pântano na série que já foi cancelada.
A gente tinha também o Ben Hanscom, que é o garoto gordinho do grupo, sabe? Ele era muito zoado por isso, tanto pelos amigos quanto pelos bullies do colégio. E ele cresceu e se tornou um executivo de sucesso, e emagreceu, e ficou mega gato e tal. Então ele tinha, assim, um complexo com toda essa parada que ele sofreu enquanto ele era criança. Ele sempre teve uma quedinha pela Beverly, uma parada que é bem explorada tanto no livro quanto nos filmes. E ele é um dos personagens mais legais dessa história, cara. O Ben é muito bacana. No filme, na versão criança, ele é interpretado pelo Jeremy Ray Taylor, que é um dos melhores atores mirins do filme. Ele é interpretado, em sua versão adulta, pelo Jay Ryan, que é... Mas eu achei que ele tem os tiques igualzinho ao do... Então, dele piquititinho. ele lembra um pouco o moleque criança, mas assim, ele, sei lá, cara, eu não consegui comprar que aquele moleque mega espirituoso e mega carismático se tornou aquele cara meio boring, sabe? Eu não curti ele no filme, não. No livro ele é ótimo, ele é sensacional, o Ben é incrível. Mas no filme, a versão adulta dele, pra mim, deixou a desejar um pouquinho. A gente tem também o Eric, que é um dos favoritos da Monique, né, Monique? Sim. E ele é a criança meio que virótica, toda neurótica do grupo, sabe? Ele é meio que doido com doença, sabe? Ele tem uma relação com a mãe dele que é meio esquisita, ela é super protetora demais, e ele tem medo de se sujar e dessas coisas e tal. Isso acaba rendendo cenas cômicas muito legais nos filmes, e acaba rendendo bons momentos também no livro. Ele é muito engraçado, ele serve no filme basicamente como alívio cômico, mas ainda assim ele é um grande personagem. Ele é interpretado, na sua versão criança, pelo Jack Dylan Grazer, que é o irmão do Shazam, no filme do Shazam novo. Ele é um bom ator mirim, esse moleque vai aparecer muito ainda. Ele é melhor que o ator que faz o Shazam. E em sua versão adulta, ele é interpretado pelo James Ransone, eu acho que é assim o nome do cara. E ele é um dos caras que, pra mim, tá mais parecido com a sua versão criança, cara. Pra mim, casou perfeitamente, assim, tanto nos maneirismos quanto na fisionomia do ator mesmo, sabe? Tudo bem, eles não são iguais, idênticos, mas eu consigo imaginar o Jack Dylan Grazer crescendo pra virar esse ator mais velho, sabe? Eu consigo imaginar toda essa parada. Temos também o Mike Hanlon, ele foi o único a ficar em Derry depois de criança. Todo mundo vazou e ele ficou até ele estar adulto. E ele era o garoto negro do grupo. Garoto afro-americano, e ele sofria muito por isso, sabe? Tinha uma galera bem escrota em Derry. Tem uma galera bem escrota em Derry, né? Se Derry existisse. Derry não existe? Não. Mas o Maine existe. O Maine existe. E Derry não existe? Não. Derry foi baseado em Portland e em Bangor, que foi onde o King cresceu. Chocada. Fui iludida. Nem Derry nem Castle Rock existe. A sua versão criança, ela não teve muita expressão, mas ele é interpretado pelo Chosen Jacobs, que é um bom ator, só que ele ficou meio de lado no filme. E a sua versão adulta, que assim sim teve bem mais destaque, foi interpretado pelo Isaiah Mustafa. Era o cara que gravava o comercial daquele desodorante Old Spice. Não tá pagando nada pra gente, eu não sei porque eu falei aqui. Esse personagem, ele serve, pelo menos no filme, no último filme, eu já li o livro tem um tempinho, gente, então se eu estiver errando alguma coisa ou sei lá, esquecendo alguma coisa, me desculpem. Ele serve como guia da galera, sabe? Quando eles voltam, ele chega e ensina pra todo mundo. Porra, o Pennywise tá fazendo isso aqui e tal, o It veio de lá e a gente tem que fazer isso aqui. Enfim, ele é um personagem interessante, nada de muito grandioso pra se falar, mas um bom personagem. Todos eles são bons personagens. Por último, a gente tem o meu favorito pessoal, que eu acho que também cai no favorito de muita gente, que é o Richie. O Richie é incrível, gente. Ele é... ele é o alívio cômico do livro e o alívio cômico dos filmes. Ele é um menininho muito boca suja, sabe? Que gosta de fazer piadas fora de hora e que tá sempre tentando tirar uma risada da cara dos amigos dele e tal, só que muitas vezes isso não dá certo. Ele é um moleque muito espirituoso, muito atentado, muito danado, e ele cresce e se torna um comediante, nas duas versões. No livro ele se torna um radialista, eu acho que na minissérie de 1990 também, e na sua versão adulta atual ele se torna um comediante de stand-up. Eu achei essa adaptação muito foda. Ele é um personagem bacana nos filmes porque ele conseguiu se destacar tanto em sua versão criança quanto em sua versão adulta. O Finn Wolfhard, que é o Mike do Stranger Things, ele interpretou o Rich criança e assim todo mundo saiu do cinema. Eu lembro que na época que eu vi o It, em 2017, que saiu o primeiro filme,
muita gente da crítica falava assim, pô, os destaques ficam pra Sophia Lillis, que faz a Beverly, e pro Finn Wolfhard, que faz o Richie. E realmente, cara, eles são os grandes destaques do elenco infantil. E do elenco adulto, já adianto logo, não sei se você já viu o filme ou não, acho que nessa altura do campeonato você já deve ter visto. Quem interpreta o Richie é o Bill Hader e ele arregaçou. Eu vou aproveitar esse espaço que eu tenho aqui para desviar um pouco o assunto. Eu quero falar sobre esse ator, sobre o Bill Hader um pouquinho. O Bill Hader é um cara que ele não tem muita expressão assim dramática. Ele é um cara que ele é conhecido pelos papéis cômicos dele. Ele fez muita coisa no Saturday Night Live. Ele é conhecido por um personagem dele que é o Stefan. Ele é muito bom, ator de comédia e tal. Fez Superbad, ele é o melhor personagem do filme Superbad, cara, que é um dos melhores filmes de comédia já feito. E ele fez agora duas coisas que destacaram ele muito, muito entre todos. Um foi o filme It a Coisa 2, onde ele fez o Rich e foi o melhor personagem do filme. E ele faz também uma série de comédia da HBO chamada Barry. Eu ainda preciso fazer um vídeo sobre Barry. No momento é minha série de comédia favorita. Eu gosto muito de Barry, tá concorrendo ao Emmy de novo. Ano passado já ganhou 2 Emmys e esse ano provavelmente vai vir para ganhar mais alguns. É uma série incrível e o Bill Hader ele é um ator normalmente muito subestimado. Então preste atenção nele, cara. Ele vai vir fazer muita coisa agora que ele tá tendo um bom destaque. E essa é a galera do Clube dos Otários. Bom, temos aqui personagens que são legais, personagens que nós gostamos, personagens que nós iremos amar. E a galera que a gente vai odiar, quem é? Bom, a gente tem um Henry Bowers, que é o bully oficial da cidade, que pega no pé deles. Um cara muito legal, que gosta de cortar as pessoas com canivete. Ele é ridículo. É. É uma pessoa tão boa, tão equilibrada, que em sua versão adulta ele está preso num hospital psiquiátrico. E temos ele, a entidade, o palhaço dançarino, o alienígena, aquele que se transforma no medo de todas as pessoas. Pennywise, o palhaço dançarino. Ele talvez seja o vilão sobrenatural mais marcante do King, rivalizando só com Randall Flagg do Dança da Morte. E ele é o cara, ele é muito marcante. Ele teve 2 encarnações no cinema, que uma foi pelo Tim Curry em 1990, que ele mandou muito bem. Hoje em dia, assistindo o It daquela época, eu acho ele bem zoado, mas assim, o Tim Curry é a única coisa consistente do filme. E agora ele está sendo brilhantemente interpretado pelo Bill Skarsgård, que é um dos irmãos Skarsgård lá, filhos do Stellan, que é uma galera aí que tá fazendo muita coisa no cinema e na TV. E eu vou te falar uma coisa, cara, o Bill Skarsgård, ele vestiu a carapuça do Pennywise, cara. Ele gostou desse papel e ele realmente se encontrou nele. Eu não vejo mais outro ator fazendo Pennywise. Tudo bem que não vai ter mais filme, né? Então, ele é um grande destaque, cara. Ele é um vilão perfeito. Ele tá sempre rindo e se divertindo da situação, do medo das pessoas. E ele consegue ameaçar muito, sério, cara. Toda vez que ele tá em cena, você não consegue evitar de ter aquele gelo no seu braço. Eu vou deixar agora o livro um pouco de lado para eu poder falar do último filme do It, né? Eu não vou falar tanto do primeiro também, porque já fazem 2 anos, então todo mundo já viu, eu acho que é da notícia atrasada, mas eu vou falar mais do segundo. Eu quero começar dizendo que, como fã de King, eu não mudaria nada nesse filme. Eu achei ele perfeito. Talvez não mudaria nada, eu tô exagerando. Eu mudaria uma coisinha ou outra e tal. A gente tem que reconhecer quando a gente não gosta de alguma coisa. Mas analisando friamente, num papel de crítico, não que eu seja crítico, numa visão mais técnica, ele é um filme que é problemático. Ele não é um filme ruim, longe disso, ele é um bom filme, mas ele tem alguns problemas sérios. 2, na verdade, mas eles são tão sérios que eles pesam bastante na nota do filme. Primeiramente, ele é um filme muito longo. Tudo bem, o livro é gigante. Mas já que no primeiro eles conseguiram condensar bastante as coisas para entregar a gente um filme mais objetivo, eu acho que no segundo eles deviam sim ter feito esse trabalho, sabe? Tem umas barrigas ali na metade do filme que poderiam ser um pouco menores. E eles podiam ter entregado ali um filme de, sei lá, 2 horas e 10, talvez, uns 20 minutos a menos. Que o filme tem, sei lá, 2 horas e 45. Uma meia hora a menos, assim, uns 20 minutos pelo menos, dava pra fazer, dava pra dar uma podada. E o segundo problema, pra mim o mais sério, foi o que mais me incomodou, é o CGI. Tá, vamos lá, vamos começar uma discussão bacana. O meu filme favorito se chama... Não meu filme favorito de todos os tempos, mas o meu filme de terror favorito se chama O Enigma de Outro Mundo. Ele foi dirigido pelo John Carpenter, é de 1982, baseado no conto Who Goes There, e interpretado pelo
Kurt Russell. Ele é um filme mega tenso, ele é um filme cheio de momentos que você pula da cadeira, ele tem personagens que são bem marcantes e não confiáveis. E em suma, ele é um filme perfeito de terror e suspense. Mas tem uma coisa que se destaca nele, são os efeitos práticos. Esse filme ele é de 1982 e por mais que hoje seja um pouquinho tosco, você consegue assistir esse filme tranquilo e você vê os efeitos, a maquiagem, aqueles efeitos de body horror que tem no filme e você consegue curtir demais ele, sabe? Você consegue entrar na vibe do filme e não se incomodar nem um pouco com isso. E agora eu vou te falar as cenas que me deixaram com medo em It, a Coisa 2. Basicamente as cenas em que estava o Bill Skarsgård vestido de palhaço pirando. O Pennywise ele tem essa presença ameaçadora. Ele não precisa dessas paradas em CGI gigantes e tal. A gente sabe que hoje em dia em Hollywood, num filme com esse tipo de orçamento, sim, é natural que tenha CGI, mas eu acho que eles erraram um pouco na mão. Houveram momentos do filme que eu fiquei realmente incomodado, sabe? Aquele monstrão de CGI já estava batido em 2011 e estamos em 2019. Na verdade nunca foi bacana o monstrão em CGI. É um boneco, um videogame, você não vai se assustar com isso, sabe? Eu acho natural que tenha, até porque no livro tem umas paradas bem surreais que não tinha maneira de fazer de outro jeito hoje em dia. Tinha que ter o CGI, é uma exigência de mercado quase. Mas dava pra eles terem reduzido um pouco, assim como dar uma refreada no ritmo do filme, né? E ter usado mais os efeitos práticos. Eu acho que eles se beneficiariam disso. Eles criariam mais cenas assustadoras e marcantes. Daqui a 2 anos, se eu estiver gravando um vídeo sobre It, por exemplo, eu não vou lembrar de nenhuma das cenas de CGI que eu vi nesse filme. Dito isso, o filme tem um bom timing cômico. Uma coisa que eu tava bem preocupado era com a interação entre o Clube dos Otários adulto, porque eles, quando eram crianças, eles tinham uma química muito boa. Então, e eu tinha medo disso não se transpor para eles adultos, mas as minhas preocupações foram sanadas. Os atores estão se entrosando muito bem, a Jessica Chastain manda muito bem, o James McAvoy manda muito bem, o Bill Skarsgård, que faz o Pennywise, manda muito bem, mas o destaque dessa vez vai ficar com o Bill Hader. Ele realmente é a parada mais marcante do filme. É um bom filme, vale seu ingresso pra você ver no cinema. Eu sempre dou essa dica, mas vai ver legendado, sério, pra mim a experiência é muito melhor, assim. E pra finalizar eu queria falar um pouco sobre o nosso querido mestre Stephen King, que vai estar fazendo 72 anos agora. Tá com um livro prestes a ser lançado no Brasil pela editora Suma de Letras, que é um instituto. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto esse cara é importante pra mim. Eu passei minha vida, desde que eu comecei a ler, lendo Stephen King. O primeiro livro dele que eu li foi A Maldição do Cigano, na época de uma edição da editora Objetiva, que era bem feia, mas que me marcou bastante porque foi o livro que me apresentou aquele que hoje é meu autor favorito. E hoje eu acho que eu li mais de 40 obras dele. Eu amo esse autor de paixão. Ele marcou muitos momentos da minha vida com os livros dele, sabe? Tanto novos quanto antigos, sabe? Eu não tenho distinção. Eu sou muito suspeito pra falar de King. Até livros que as pessoas não gostam tanto, eu acabo gostando muito, tipo Desespero e O Apanhador de Sonhos. São livros que eu amo de paixão. Tem gente que não gosta da fase atual dele, tem gente que não gosta dos finais dele, mas eu acho tudo muito perfeito, sabe? É claro que eu não sou totalmente cego. Tem livros dele que eu não gosto tanto, tem coisas que ele faz, tem finais dele que eu também não curto tanto, mas em suma ele é meu autor favorito e eu sempre fico inclinado a gostar um pouco mais das obras dele, sabe? Pode até ser uma obra que eu não curto tanto, mas sempre que eu tô lendo King eu sinto aquele calorzinho no coração. Eu sei que ele provavelmente não vai ver isso, e eu não sei quantos de vocês vão ligar pra isso, mas eu queria aqui deixar meu agradecimento pra esse cidadão, pra este rapaz que, além de ser um grande autor, trouxe vários outros grandes autores pro mundo. A Tabitha King, que é a esposa dele, o Joe Hill, que é filho dele, que é magnífico, a Monique ama esse homem. E ele com certeza vai deixar um legado absurdo para a literatura moderna. Viva o rei do terror. E esse foi o nosso vídeo, um feliz aniversário para o Stephen King, que é no dia 21 de setembro. A gente está tentando lançar esse vídeo ao máximo no dia 21 de setembro para calhar no aniversário dele. E eu espero que isso tenha interessado vocês a assistir o filme ou ler It. Vai ter mais coisa de Stephen King aqui, a gente não consegue ficar sem falar. E é isso. Tchau.